Olá pessoal, nós vamos dar início a mais uma palestra do Núcleo Espírita Luzita Pedroso e hoje, diante das dificuldades que estamos passando por causa da pandemia, eu gostaria de refletir um pouco sobre a necessidade da fé. E eu vou trabalhar então o texto do Evangelho que está no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que fala sobre a tempestade acalmada, onde Jesus pergunta aos seus discípulos: ainda não tendes fé? Então conta Marcos o seguinte: e disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns para os outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quando nós pensamos nessa passagem do Evangelho, nós podemos pensar que a passagem para a outra margem simboliza abrir a mente para uma nova realidade, abrir o coração, compreender melhor. A outra margem, ela tem cidades estrangeiras, gregas. Jesus leva os discípulos para uma nova realidade e vem o vendaval, a tempestade. Antes de passarem para a outra margem, eles têm que enfrentar a tempestade. A pandemia que vivenciamos atualmente representa a tempestade da lição evangélica. A Terra ainda é um planeta de expiação e provas, em transição para mundo de regeneração. A humanidade está atravessando o mar da lição evangélica para alcançar a outra margem. Voltando à passagem da tempestade acalmada, Marcos relata que vários barcos seguiram para a outra margem, mas só em um estava Jesus. Os outros barcos seguem o barco em que está Jesus, mas não estão com Jesus no barco. Como nós podemos interpretar esse trecho? Muitos seguem um líder religioso, uma doutrina, mas não seguem Jesus na hora de tomar as decisões, na hora de se relacionarem com as outras pessoas. Não basta dizermos que somos cristãos, estudarmos superficialmente os ensinamentos de Jesus, sem nos aprofundarmos nos conceitos e aplicarmos na nossa vida. Continuando ainda com a passagem do Evangelho, Jesus está na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. A popa é onde está o controle do barco. É o local de quem é responsável para pilotar o barco. Naquela época, havia turnos de vigília. Enquanto um controlava o barco, outro dormia. Jesus se preparou para dormir. Acomodou-se sobre um travesseiro. Com o vendaval,
e as ondas inundando de água o barco, os discípulos ficaram assustados e falam de forma agressiva para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Nós podemos pensar na súplica do discípulo quando está passando por dificuldades e pede a ajuda do Mestre. Eu vou cantar um trecho de uma música em que a primeira estrofe é a súplica do discípulo e a segunda estrofe é a resposta da espiritualidade, dos amigos espirituais. A música se chama No Mar da Vida e ela diz assim: Mestre, a tempestade chega, frágeis, podemos sucumbir. Mestre, estenda-nos a tua mão, o teu olhar, com todo o teu amor. E a segunda estrofe, a resposta. Quando no mar das duras penas, quando o coração em lágrimas pranteia a esperança que se foi nas sombras da ilusão perdida, não se turbe vossa alma, Cristo no infinito está a velar por ti. Jesus pergunta para os discípulos: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Essa pergunta ele faz depois que ele acalma a tempestade. Muitas vezes, quando Jesus está no nosso barco, nós pensamos que ele está dormindo, que ele não está vendo, que ele não está atento à nossa vida. Mas nós não chegaremos à outra margem sem Jesus. O barco simboliza nós mesmos. Estamos apenas seguindo Jesus ou já temos Jesus conosco? Paulo de Tarso afirma em seus escritos: morro todos os dias, e é por isso que eu vivo. Mas não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo se refere ao domínio diário que ele exercia sobre o seu ego, eliminando o orgulho e o egoísmo, dominando as suas más inclinações. Ele deixava surgir o Cristo interno, que irradiava amor, compaixão, tolerância, que perdoava e que auxiliava os outros como Jesus fazia. Os discípulos, quando falam de forma agressiva com Jesus na passagem do Evangelho, eles tinham a tempestade dentro deles. Podemos observar a pandemia fora de nós. A pandemia atinge a todos. Muitos sofreram com a Covid-19, ficaram doentes, perderam familiares e amigos, muitos morreram, muitos perderam seus empregos e passam por privações. Há insegurança e há conflitos de interesses. Há ainda a orientação para o uso constante da máscara e para o isolamento social. Esse é um pequeno resumo da tempestade externa. E a tempestade interna que cada um de nós enfrenta? Como acalmar essa tempestade interna? Dominar os medos, as preocupações, a ansiedade, cultivar a fé, sabendo que Jesus está no controle, que existe um plano muito maior do que nós podemos imaginar.
Acreditar na imortalidade da alma, acreditar que há vida na terra e há vida no plano espiritual. Emmanuel tem uma mensagem muito significativa para os dias de hoje. Está no livro Caminho, Verdade e Vida e tem o título de Tempo de Confiança. Referindo-se à passagem da tempestade acalmada, Emmanuel diz que o quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus, onde está a vossa fé, indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Emmanuel continua: aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensamente os ensinos do Senhor. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação do Cristo, diz Emmanuel. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação, diz Emmanuel. Onde está a vossa fé? E Emmanuel complementa: outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Podemos, nesse momento, nos lembrar de Paulo de Tarso. Ele conseguiu se dominar, conseguiu se educar, fazendo irradiar o Cristo interno, de amor, de bondade, de compreensão, de tolerância, auxiliando as pessoas como Jesus fazia. Vamos nos lembrar que estamos na travessia de uma margem para outra, na travessia do mundo de regeneração, na travessia do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, para um mundo novo, para uma nova realidade. Vamos colocar Jesus no nosso barco, no nosso coração, dando sentido à nossa vida através da fé, estudando e aplicando os ensinamentos do Mestre, para que possamos herdar a terra nova, renascer na terra melhorada e colaborarmos nos projetos divinos que Jesus dirige. Vamos pensar nisso. Muita paz a todos. Muito obrigada.